Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 8, que tem como título Livres para Descansar. O verso dessa semana está lá em Salmos 27, verso 1, e diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Bem, a lição dessa semana ela vai nos mostrar uma outra maneira de encontrar descanso. E aqui vamos perceber que quando Cristo nos oferece a cura, quando o Pai nos oferece a cura, né, e somos curados, então nós encontramos descanso agora. Curados do quê? A lição ela se concentra em dois tipos de cura. A cura física, né, de um sofrimento físico, e a cura de um sofrimento mental, um sofrimento emocional. O personagem que aqui vai ilustrar essa cura física é o paralítico de Cafarnaum. Está lá em Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Não vamos ler aqui cada verso, porque é até uma história muito bem conhecida, talvez de vocês. E esse paralítico de Cafarnaum, que vai ilustrar então essa cura física, do sofrimento físico, ele foi levado por seus amigos ali até onde Cristo estava, realizando milagres. E esses amigos, então, ao ver que seria um pouco difícil chegar até Cristo de forma normal ali, digamos assim, eles acham uma maneira de colocar ali o paralítico através do telhado e baixando até ali onde Cristo estava. E ali, então, começa o milagre. Mas a lição nos mostra que havia um contexto na história desse paralítico. E esse contexto a gente pode até ver de forma um pouco mais detalhada no livro Desejado de Todas as Nações, na página 267 até a página 271. Lá nós vamos ter o contexto da história desse indivíduo, desse paralítico. E mostra que aquele homem, ele havia trazido a doença sobre si por causa de seus pecados. Então aqui nós vemos uma pessoa que, por conta das suas más escolhas no passado, ele estava vivenciando ali aquele sofrimento físico. Mas o interessante é que Cristo ele não olha isso para decidir quem ele vai curar ou não. Cristo ele não quer saber assim, não queria saber o passado da pessoa para ele decidir se ele iria realizar a cura, o milagre ou não. E isso já é interessante para a gente perceber, porque nós temos sempre a ideia de ficar julgando o passado dos outros, né? A gente vê alguém em sofrimento na rua e a gente decide não ajudar, decide não amenizar esse sofrimento porque a gente fica julgando, dizendo, a pessoa está aí porque fez mais escolhas no passado e a culpa é dela mesma, eu não posso fazer nada. Né? Não podemos fazer dessa maneira. Nós não podemos ficar julgando o passado da pessoa. Precisamos fazer o que nós pudermos fazer para aliviar o sofrimento, independente do passado de qualquer um. Né? E aqui Cristo ele demonstra isso numa primeira análise, né? Mas nos aprofundando no contexto da história desse paralítico, a gente vê então que Deus ele vai realizar a cura, né? Cristo ele realiza a cura. A gente vê isso lá no verso 5, diz assim, do capítulo 2 de Marcos: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Bem, eu disse que aqui Cristo ele teria realizado a cura. E de fato, essa era a cura que aquele paralítico necessitava. O perdão dos pecados daquele paralítico era o que o paralítico precisava para poder se sentir descansado. E interessante que Cristo ele vai na raiz do problema, né? Ele vai realmente tratar a raiz do problema. E aqui na lição diz que uma pessoa que obtém descanso em Deus é capaz de suportar qualquer sofrimento físico. Interessante. Aqui o paralítico ele acaba de receber esse descanso através do perdão que Cristo ofereceu a ele. Cristo perdoou os pecados, Cristo curou aquilo que ele precisava realmente ser curado, aquele paralítico. E naquele momento, então, ele era capaz de suportar o seu sofrimento físico, porque ele estava recebendo o descanso que ele necessitava, que era a certeza do perdão dos seus pecados. Pecados esses que o levaram a estar vivenciando essa condição. Mas na sequência, a gente percebe ali que as pessoas criticaram Cristo por perdoar os pecados. A gente vê no verso 6 em diante, diz: Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus?
E aí a gente vai perceber que a cura física desse indivíduo, ela teve um propósito. Porque a cura que o paralítico ele precisava, mais uma vez eu digo, ele já havia recebido, que era o perdão dos seus pecados. E a cura física, ela veio com um propósito. Na sequência da nossa leitura, nós vamos entender. No verso 8 diz: E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você percebeu aqui no início do verso 10 qual era o propósito da cura do paralítico? Verso 10, volte no verso 10, diz lá: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Qual foi o questionamento que os escribas eles ali estavam arrazoando, né? Como diz aqui a Bíblia? Era justamente: quem é este homem para perdoar pecados? Se somente Deus pode perdoar pecados. E Cristo, então, para mostrar a eles que sim, ele era o Filho de Deus e tinha poder, autoridade para perdoar pecados, para ele mostrar isso para essas pessoas, ele então realiza o milagre, né, da cura física desse homem paralítico. Então, essa cura ela teve um propósito. A cura física, a cura do sofrimento físico do paralítico, teve um propósito para mostrar para aquelas pessoas a autoridade de Cristo, o poder de Cristo para perdoar pecados. Esse era o propósito. E aqui entra algo muito interessante, né? Muitas vezes nós oramos pela cura física das pessoas e essa cura não vem. Muitas vezes nós oramos, oramos e oramos para que Deus cure fisicamente a doença de alguém, a doença física de alguém, e essa cura não vem. Nós precisamos confiar em Deus que Ele age na raiz do problema. Ele vai fazer por aquela pessoa aquilo que Ele entende que deve ser feito. Nós precisamos sempre orar, mas deixar que Deus faça o que Ele entende que é o melhor para cada um de nós. Não podemos orar e ficar querendo que Ele faça o que nós queremos, o que nós achamos que é melhor, o que nós achamos que deve ser feito. Precisamos orar e confiar. Nessa situação, a cura física ela veio com um propósito. E se em muitas orações que nós fazemos a cura física não vem, nós precisamos entender que Deus vai fazer o que for necessário para aquela pessoa. E dentro da sabedoria divina, ele vai saber o que é necessário fazer e o que não é necessário fazer. O que vai ter realmente um propósito e o que não vai ter nem propósito, o que pode até prejudicar aquela pessoa. Enfim, muitas vezes Deus, na sua infinita sabedoria, entende que se curar determinada pessoa fisicamente, aquela pessoa vai se afastar novamente dele. Enfim, é a sabedoria de Deus. É complicado a gente entender isso, mas por isso nós precisamos confiar. Precisamos confiar. Né? E aqui nós vemos, então, uma pessoa que recebeu esse descanso através, sim, da cura física, mas principalmente através do perdão que ele recebeu de Deus. É isso, e nós precisamos, então, ter esse entendimento. Na sequência da nossa lição, nós vamos ver um outro tipo de cura, não de uma cura de um sofrimento físico, mas um sofrimento emocional, um sofrimento mental. E a lição ela aborda de forma muito interessante o tema da depressão. Como diz aqui até no início da lição de terça-feira, onde nos fala que a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e é uma das que mais contribuem para o estudo sobre a carga global de doenças. E, infelizmente, como aqui na lição de terça vai continua dizendo, infelizmente, no mundo cristão, né, no cristianismo, não se fala muito da depressão, porque, na verdade, se atribui muitas das vezes essa doença à falta de fé. Né? A pessoa está depressiva porque está sem fé. A pessoa está vendo... Eu ouvi isso muitas vezes na igreja,
né? Na hora de pedido de orações, então, você também deve ter passado por essa experiência, uma pessoa pedindo pela outra porque eu quero pedir pela pessoa que está em depressão, porque para que ela tenha mais fé, para que ela, né, esteja mais próximo de Deus, porque é isso, ela está vivenciando isso porque se afastou de Deus, né, está afastada. Não é isso. Depressão é uma doença, assim como uma doença física, há doenças mentais, emocionais, que causam danos tanto quanto uma doença física. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, né, no momento que nós vivemos, nós precisamos compreender a existência disso, né? O tanto que se fala, o tanto que nós temos aí ao nosso alcance para termos essa compreensão, nós precisamos parar com esse entendimento errôneo de que a depressão é falta de fé, de que a depressão é porque a pessoa está afastada de Deus. Não é isso. Não é isso. E aqui a lição nos mostra a história de Elias para exemplificar essa doença emocional. E muito interessante, porque particularmente eu nunca tinha feito essa análise, né, de ver Elias vivenciando ali uma doença emocional. É isso. A gente percebe lá em 1 Reis, capítulo 18 e o capítulo 19, depois você lê com calma. Leia com calma todo o capítulo 18, o contexto do capítulo 18 e ali também o capítulo 19. Leia com calma depois. A gente percebe aqui que Elias, ele vivenciou problemas ali, situações que podem ter ocasionado um gatilho, digamos assim, nele, né? Porque a depressão é isso, né? A gente vem sofrendo aos poucos e até que vem um gatilho, uma situação que nos causa um trauma e a gente então acaba entrando nessa situação. E pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Pode acontecer com qualquer um de nós. É isso. Não é falta de fé, como eu falei, não é afastamento de Deus. Pode acontecer com qualquer um de nós. E Elias, ele vivenciou experiências difíceis. Aqui fala na lição, né? Elias havia tido um dia exaustivo. Que dia foi esse? Está lá em 1 Reis, no capítulo 18. Elias, ele esteve num momento, num dia inteiro, contra os profetas de Baal. Lembra dessa situação? Elias contra os profetas de Baal. Elias ali ele faz um acordo, digamos assim, com os profetas de Baal, né, para que eles fizessem ali um altar de sacrifício, para que os seus deuses ali o respondessem. E Elias também fez o dele. E então ali diante de todo o povo, aquele que tivesse a resposta, né, do seu Deus era de fato o Deus verdadeiro. E nesse momento, Elias ele parecia muito convicto, muito confiante. A maneira que ele estava agindo, a gente vai perceber no capítulo 18, você pode ver depois ali, mais ou menos no capítulo 18, verso 27, ali, verso 27, 28, ele ia chegar a zombar dos profetas de Baal, porque os profetas ali, né, todo o seu ritual, tentando a resposta, né, tentando que os seus deuses, né, enviassem o fogo para consumir aquele sacrifício, e Elias chega a zombar. Cadê os seus deuses? Eles estão o quê? Eles estão viajando, que não aparecem aqui, eles devem estar meditando, porque eles não respondem a vocês. A gente vê um Elias que parece muito tranquilo, muito confiante na situação que ele estava ali vivenciando. E até que a gente sabe que no final, né, Deus de fato, né, os deuses, né, ali daqueles profetas, eles não respondem, e o Deus verdadeiro, é claro, ele responde. Elias envia fogo do céu para consumir o sacrifício diante de todo o povo. Ali o povo então entende, né, compreende de fato quem é o verdadeiro Deus. E inclusive na sequência, Deus ele manda que o povo matasse os profetas de Baal. E muito provavelmente Elias também participou dessa matança ali dos profetas de Baal. Veja, um evento que realmente trouxe um gatilho, né? Como diz assim, essa experiência, falando justamente da experiência de Elias, juntamente com uma ameaça de morte que Elias estava sofrendo, né? Ameaça de morte, porque logo depois, na sequência dessa história aqui que eu contei rapidinho, Elias, ele começa a sofrer uma ameaça, uma perseguição, uma ameaça de morte de Jezabel. Então, tudo isso, muito provavelmente, serviram de gatilho para a depressão.
Então, um evento como esse, mesmo por uma causa justa, pode levar a um estresse pós-traumático para aqueles que o assistem ou, pior ainda, participam dele. E a gente vê um Elias na sequência, no verso 19, logo depois ali que ele fica sabendo da ameaça de morte da rainha Isabel, a gente vê no capítulo 19, no verso 4, diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui Elias, ele foge e pede a morte. Ele não aguenta, ele está realmente vivendo um sofrimento emocional muito grande que pede para morrer. Perceba, um pouco antes a gente vê um Elias orando fervorosamente para que Deus o respondesse e enviasse fogo do céu para consumir o seu sacrifício. E agora um Elias totalmente vulnerável, realmente em sofrimento emocional, pedindo a morte, porque ele não estava mais suportando aquela situação. Aqui na lição, no resumo da nossa lição, diz assim, ó: até mesmo o povo de Deus às vezes fica desanimado. Elias logo seria transladado sem ver a morte, mas ele também teve momentos difíceis. Observe como Deus lidou com a decepção de Elias. Ele não pregou um sermão para o profeta, não o incentivou a ter mais fé ou a orar mais. Nosso carinhoso Senhor deu a Elias uma boa refeição saudável, água refrescante e uma boa noite de descanso. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer por um amigo que está desanimado é estar presente para encorajá-lo e cuidar de suas necessidades. Nesse momento que Elias ele solicita, né, a morte, Deus ele faz o que por ele? Você vai ver isso no verso 5 em diante. Deus ele oferta para Elias um descanso físico, né, um momento relaxante, onde leva alimento. E ali a gente percebe Deus, então, em sua infinita sabedoria, compreendendo o sofrimento emocional que ele estava vivendo e ofertando aquilo que o profeta ele precisava naquele momento, né? E muitas vezes a gente, quando entende errado essas questões, a gente ajuda, a gente quer ajudar, mas nas melhores das intenções a gente acaba atrapalhando ainda mais, né? Imagina uma pessoa que está vivendo um sofrimento emocional, a gente vai e vai querer pregar um sermão dizendo sobre fé, sobre confiança em Deus, mas não é isso que a pessoa está precisando, né? Foi um evento ali que ocasionou um gatilho e que a pessoa está naquela situação, e a gente precisa entender isso como uma doença também, né? Uma doença que precisa de tratamento. E o tratamento não é simplesmente uma pregação, um sermão falando de confiança em Deus, não é isso. Por isso que nós precisamos compreender, né, as doenças emocionais, os sofrimentos emocionais como uma doença que precisa ser tratada igual a uma doença física. Precisamos ter esse entendimento. E aqui na sequência, então, do texto do capítulo 19, a gente percebe agora que, bem, Elisa ele tinha fugido, né? E a lição mesmo fala também, né, de fugas, né, que muitas das pessoas que sofrem isso, sofrem desse mal, elas acabam correndo, né, buscando certas coisas, então elas se refugiam, digamos assim, no alimento, no querer dormir demais para poder fugir das situações que ocasionam e que a lembram, né, desse trauma que ocasiona essa depressão. E, enfim, as pessoas tentam encontrar alguma solução para amenizar essa dor, né, essa dor emocional. E diz aqui, porém, essas coisas apenas mascaram os sintomas, elas não resolvem o problema e muitas vezes podem torná-lo ainda pior. E aqui, então, a partir desse momento que Elias, ele foge, mas ele encontra Deus, né, um Deus que entende a sua situação, que o trata carinhosamente e mostra agora para Elias para onde ele deve realmente fugir, para onde ele realmente deve correr, não mais do problema, mas Deus ele mostra que Elias ainda tinha um papel para cumprir, como fala aqui a lição de quinta-feira, diz assim: Deus sabia que dias melhores estavam vir para Elias. A cura viria para o profeta quando ele aprendesse a regular a sua vida pelo ritmo de Deus e aceitasse seu descanso. Ainda havia reis a ser ungidos e um sucessor a ser escolhido. Deus já sabia sobre Eliseu,
que se tornaria tão próximo de Elias quanto um filho e que, pela fé, Elias voltaria a invocar fogo do céu. Para Elias, não haveria morte desesperada debaixo de um zimbro, mas, em vez disso, uma carruagem de fogo rumo ao descanso celestial. Muito interessante isso, né? Deus ele sabia que Elias ainda tinha um papel muito importante para cumprir, né? Reis ainda seriam ungidos, um sucessor deveria ser preparado. E Elias, né, que agora já tinha encontrado descanso em Cristo para o seu sofrimento, né? Encontrou a cura, melhor dizendo, para o seu sofrimento emocional. Agora, ele ali na sequência, a gente sabe muito bem que ele encontrou, né, o descanso celestial, uma carruagem de fogo leva, então, para viver esse descanso celestial que todos nós desejamos, né? Então, que nós possamos compreender que, sim, precisamos buscar a cura em Deus, precisamos buscar a cura em Cristo, e Ele oferece essa cura. Mas precisamos entender que Ele irá nos curar de acordo com a nossa verdadeira necessidade. Né? Muitas vezes achamos que a nossa necessidade é uma, quando Deus entende, em sua infinita sabedoria, que a nossa necessidade é outra. E precisamos sim enxergar, né? A lição ela aborda esse tema da depressão muito interessante, nós precisamos sim enxergar que essa questão também é uma doença, é um sofrimento, é uma doença que precisa sim ser tratado, buscamos ajuda e sim, claro, precisamos entender que Deus tem sim a capacidade de nos curar, mas precisamos enxergar como uma doença, como um sofrimento, como um problema, que não é falta de fé, não é falta de confiança, mas que pode ser sim tratado e curado também com a ajuda divina, assim como ele faz com os problemas e sofrimentos físicos. Nós possamos então compreender todas essas questões e buscar mais uma vez o descanso verdadeiro em Cristo, porque a lição desse trimestre é sobre isso, e que possamos ir, correr, fugir em direção ao nosso Mestre, na certeza que Ele tem o poder de fazer milagres na nossa vida e nos oferecer o verdadeiro descanso. Que Deus possa nos abençoar, a gente se vê na próxima lição. Até lá!